Inteligência artificial generativa. Parece que a gente não ouve falar de outra coisa, né? É, sem dúvida, a prioridade número 1 na agenda de qualquer empresa hoje em dia. O hype é imenso, a promessa é de uma revolução total. Só que, por trás das cortinas do mundo corporativo, a história é um pouquinho diferente. Olha só para esse número, 5%. Apenas. Segundo um relatório do MIT, essa é a fatia minúscula das maiores empresas do mundo que estão de fato conseguindo pegar todo esse hype da AI e transformar em resultado de verdade, em escala. É surpreendente para dizer o mínimo. E isso leva a gente para a grande pergunta dessa análise. Por que existe um abismo tão grande entre o que se espera e o que se consegue fazer? Bom, é exatamente nisso que a gente vai mergulhar agora para desvendar os principais desafios e, claro, qual o caminho para chegar lá. Para a gente entender por que tão poucas empresas estão tendo sucesso, a gente precisa olhar para as barreiras. E nós identificamos 5 grandes obstáculos que estão no meio do caminho de quem quer usar IA em larga escala. O primeiro obstáculo é a imaturidade do ecossistema. Sabe, na engenharia de software tradicional já existem ferramentas, padrões, tudo bem estabelecido. O mundo da IA ainda não está nesse ponto. Para criar uma solução de verdade, as equipes precisam montar um quebra-cabeça, um verdadeiro Lego gigante com várias tecnologias diferentes. E muitas vezes sem um manual claro de como as peças se encaixam. É um trabalho super complexo e bem arriscado. Depois, a gente tem o não determinismo. No mundo dos negócios, previsibilidade é tudo. Só que com os LLMs, a mesma pergunta pode ter respostas um pouquinho diferentes a cada vez que é feita. Essa inconsistência, por menor que seja, cria uma insegurança enorme para empresas que dependem de estabilidade e de precisão. E o sintoma mais famoso desse problema é a tal da alucinação. É aquele momento em que a IA parece que inventa uma resposta, sabe? Simplesmente porque não achou a informação certinha nos dados da empresa. E um erro desses acaba minando a confiança e limita demais onde a tecnologia pode ser usada com segurança. E isso nos leva direto para o terceiro obstáculo, que está bem claro aqui. De um lado, os prompts estáticos. Pensa nisso como um FAQ, um perguntas e respostas glorificado. É rígido, não escala. Do outro lado, está o verdadeiro pulo do gato, a engenharia de contexto. É aqui que a mágica acontece, onde a IA usa os dados da própria empresa para criar conversas que são dinâmicas, personalizadas. É aqui que mora o segredo para escalar de verdade. O quarto desafio é a observabilidade. Pensa no painel de um carro. Não adianta só saber que o carro está andando. É preciso ver a velocidade, a temperatura, o nível de combustível, tudo em tempo real. Numa empresa é a mesma coisa. É fundamental ter um sistema que avise sobre os problemas ativamente, antes que eles aconteçam, em vez de só descobrir depois que a coisa já deu errado. E por último, o quinto obstáculo, o custo. A decisão de usar IA tem que fazer sentido financeiramente. O consumo de tokens, que são tipo as unidades de processamento da IA, pode sair bem caro. E aquelas soluções prontas que cobram por conversa correm o risco de causar um verdadeiro estouro do orçamento das companhias. Ok, já vimos um monte de desafio. Mas então, onde é que as empresas estão de fato tendo sucesso hoje? Vamos mudar um pouco o foco, sair dos problemas e ir para as oportunidades, e ver onde a IA já está entregando valor de verdade. O sucesso hoje está em áreas onde o risco de uma alucinação não é crítico para o negócio. Por exemplo, na geração de conteúdo, como roteiros e vídeos. Na pré-venda, na qualificação de leads, onde um errinho não compromete a operação. E principalmente em processos internos, onde a IA está sendo usada para ganhar velocidade e eficiência, longe dos olhos do cliente. Então, a questão é, como a gente sai desses casos de baixo risco e vai para uma adoção em larga escala, que realmente transforma o negócio? A resposta para isso está na evolução da própria tecnologia. A jornada de desenvolvimento da IA está avançando muito rápido. A gente começou lá no passo 1, com a simples engenharia de prompt. Hoje, a gente está no passo 2, dominando a engenharia de contexto para organizar o fluxo de informação. Mas o futuro, o passo 3, é a computação evolutiva. Sistemas que aprendem com os próprios erros e melhoram sozinhos. Exatamente como a gente faz. E o próximo grande salto tecnológico já tem até nome, é o modo agente. Imagina só, uma IA que não só responde perguntas, mas que age em nome de quem opera. Uma IA que consegue ver uma tela e interagir direto com os programas para fazer as tarefas. Olha só como isso funciona na prática. A pessoa seleciona um texto no Gmail e pede, melhore isso aqui. A IA vai lá e edita o texto direto no rascunho. Ou então, aponta para uma planilha e diz, move esses dados para o meu app de tarefas.
ou a gente simplesmente executa, liberando a pessoa para focar no que realmente importa. É uma mudança de paradigma. A IA deixa de ser uma ferramenta e vira uma colega de trabalho. Com tudo isso em mente, qual deveria ser a estratégia para quem está na liderança? Como é que se navega nesse cenário de oportunidade gigante e, ao mesmo tempo, de risco real? O manual é bem claro. Primeiro, não dá para ficar esperando tudo ficar perfeito. A inovação não espera. Segundo, tem que começar a testar agora, colocar o pé na água, principalmente nos processos internos. Terceiro, esse tema precisa ser discutido no nível mais alto da empresa, na diretoria. E, por fim, ter uma responsabilidade imensa ao aplicar IA no contato com o cliente final, garantindo total segurança e maturidade. E essa frase aqui resume o momento perfeitamente. A vantagem competitiva vai ser das empresas pioneiras, aquelas que estão dispostas a desbravar esse território novo. Elas estão, literalmente, cortando o mato hoje para construir as estradas que todo mundo vai usar amanhã. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final. Com os pioneiros já em campo, abrindo esse caminho, a questão que fica para cada negócio é: será uma das empresas que vai liderar essa transformação ou uma daquelas que vão ficar para trás? A hora de decidir é agora.